telespectador do AmazonSat, eu sou Abraham Base, estou aqui com muito prazer com a nossa professora doutora da Centenária Universidade Federal do Amazonas, Magela de Andrade Ranciaro. Para que os telespectadores saibam, é minha amiga, uma pessoa a quem temos uma admiração muito grande. E vamos falar da sua mais recente obra, Quilombos do Andirá, das travas à abertura dos cadeados. É com ela que você vai conhecer um pouco dessa obra. Professora, vamos falar das dificuldades de entender essas comunidades remanescentes quilombolas. Por que a senhora fala dificuldade de entender? Como é que é esse processo? Bom, esse trabalho ele resulta de uma preocupação minha que vem se acumulando desde o momento em que eu deixei o município de Barreirinha. Sou de lá, né? Nasci em Barreirinha. E foi como assumir um compromisso social com a minha terra. E a partir daí eu passei a refletir uma série de situações ali vividas, né? E como um compromisso acadêmico, político-acadêmico, eu me propus a fazer um estudo a respeito do município. E em 2004 é lançada a minha obra, que é resultado da minha dissertação de mestrado. Essa dissertação de mestrado, a pesquisa já foi realizada em 3 comunidades do Rio Andirá, dentre as quais Santa Teresa do Matupiri. Naquele momento, eu não poderia jamais tratá-los ou identificá-los sob a categorização de quilombolas, porque era uma terminologia que jamais se ouviu falar de quilombo ou ser quilombola. E eles foram analisados, portanto, os sujeitos da pesquisa sobre a caracterização de ribeirinhos. Já em 2010, eu tomei conhecimento de um movimento organizativo que estava se desenvolvendo, sendo colocado por pessoas moradoras de Santa Teresa do Quilombo, Santa Teresa do Matupiri. E me causou estranheza, curiosidade de saber por que depois de tanto tempo, os quilombolas, antes identificados como ribeirinho, reivindicavam agora o direito de ser quilombola, o direito étnico de ser quilombola. Aquilo me intrigou bastante. Quando foi em 2011, abre um edital para o programa de pós-graduação de antropologia social. E me ocorreu, então, tamanha curiosidade de entender esse processo que estava se deslanchando dentro do Andirá e submeti um projeto a essa seleção de doutorado com o título de O Desenvolvimento da Constituição Identitária e o Delineamento do Território do Rio Andirá. Selecionada no processo de seleção, eu apresentei e comecei a estudar o tema quilombola. E não havia nenhuma obra até aquele momento que me desse qualquer alternativa ou me possibilitasse ser um referencial para eu começar a estudar essas comunidades. A partir daí, eu tive que me apropriar das memórias coletivas que permeiam todo o imaginário dos quilombolas, habitantes desses quilombos, e me apropriei também, no bom sentido, do material, das atas do movimento quilombola, da federação, e também de alguns relatórios que resultaram de uma pesquisa feita por remanescentes de quilombos, habitantes desses quilombos. E eles já começaram... Fonte primária. Fonte primária mesmo, porque não há registro em nenhuma obra que
coloque critérios científicos para tentar analisá-los a partir dessa constituição ou dessa configuração do território e uma constituição étnica ali já estabelecida. E foi o momento em que eu tive que tirar leite de pedra. E principalmente em função das narrativas. As narrativas, elas compõem, portanto, dentro do livro, um arsenal de memórias e, através dessas narrativas, eu pude analisar, certo, todo o processo de constituição, de construção da identidade étnica quilombola, que tem como um mito de origem o ex-escravo Benedito Rodrigues da Costa. Maravilha. Ele é o fundador do território e é, portanto, o fundador da sua linhagem de descendência. Eu vou pedir licença, mas nós vamos voltar a falar do Benedito, até porque esse é um tema que me interessa. Mas peço licença da senhora, professora, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Naturalmente, eu quero convidar você, ao ir ao supermercado, não esqueça o nosso Guaraná Magistral. Guaraná Magistral, Guaraná Regente. Eu tenho certeza que você, levando para a sua mesa o Guaraná Magistral, você vai gostar. Mas olha, me aguarde, porque nós voltamos em seguida. Converso com a professora doutora Magela de Andrade Ranciaro, que nos presenteia, que presenteia a Sociedade Intelectual do Amazonas com o livro Quilombos do Andirá, das Travas à Abertura dos Cadeados. Volto em seguida, me aguarde. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco, claro, gravado no Hotel Seringal, que nos recebe com esta mesa deliciosa. Nossa convidada especialíssima, professora, doutora da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas, Magela de Andrade Ranciaro. Falamos de Quilombos do Andirá, das Travas à Abertura dos Cadeados, uma obra lançada recentemente, e que é um trabalho muito interessante, vem desde o mestrado até o doutorado. Professora, a senhora falava então da origem principal de um quilombo, de um cidadão que se registra como descendente de escravos. Falamos do Benedito Rodrigues da Costa. Queria que a senhora falasse um pouco mais, até porque isso é um tema que interessa aos estudiosos dos quilombos. Eu estava me referindo a ele como fundador do território e, portanto, o fundador também de toda a linhagem de descendência. É uma história curiosa que compõe também esse imaginário, povoa o imaginário de crianças, jovens, sobretudo das pessoas mais idosas, a referência que se faz a Benedito Rodrigues da Costa. Nos documentos resultantes de uma pesquisa realizada já pelos tataranetos, hoje, né, do ex-escravo, há informações preciosíssimas ali dentro, que colocam às claras como é que as narrativas das pessoas idosas relatam todo esse processo desde a chegada do ex-escravo no Rio Andirá e se colocando inicialmente como um habitante de um lago, quer dizer, às margens de um lago chamado Matupiri. Conta por essa memória que, vindo da África, um navio negreiro, para vender escravos no Pará, havia 4 deles que hoje são a razão de ser dessa memória. Benedito e mais 3 irmãos, Francisco, João e Maria. Você sabe que
O município de Barreirinha se limita ao norte com o município de Parintins, ao leste com o estado do Pará. Esse navio, ao se aproximar de Vila Amazônia, eles, num processo de fuga, se atiraram na água, os 4 irmãos, e nadaram até Vila Amazônia. Vila Amazônia, todos nós sabemos que é uma terra próspera para a lavoura. E ali eles começaram a executar o serviço de lavoura, sob a chefia, né, o comando, de um senhor por nome Ataíde. E ali eles desenvolveram todo um trabalho voltado para extração de juta, algodão, enfim, trabalharam ali. Como Vila Amazônia fica numa rota comercial e, portanto, muito exposta, eles, com receio de serem novamente capturados, eles decidem sair rio adentro. E por lógica, ou talvez do destino, esse rio adentro era o rio Andirá. Eles adentram o rio Andirá, que nós temos uma certeza de que tem um motivo também de ser, porque o rio Andirá, por questões climáticas, é um rio muito bravo, né? De vez em quando ele está um espelho e, de repente, ele vira em convulsão. E, então, é um rio calmo no sentido de que não há uma rota comercial tão intensa quanto há essa rota comercial no rio Amazonas. Então, foi uma espécie de, para eles, esconderijo, tendo em vista todo esse processo de fuga, né, ou de serem novamente capturados pelos donos de carro. Informa também o relatório que esses negros, eles tinham tangidos na perna, a ferro e fogo, letras que supostamente, né, a gente pode supostamente imaginar que sejam as iniciais dos senhores para quem eles seriam vendidos. Proprietários. Os proprietários de escravos. Fato é que os 3 irmãos, Maria, Francisco, João e Maria, eles desaparecem da memória coletiva. Há uma informação que eu obtive através do trabalho de campo, de que eles teriam saído e não retornaram mais. Não se sabe se capturado por alguns animais ou se por afogamento, enfim. Fica, na realidade, o ex-escravo Benedito. Nessa época, 1878, ainda num período em que o sistema, né, o ainda regime, era violento. Era violento, cruel. E ele adentra uma casa de festa, um barracão de festa. E lá ele conhece uma indígena chamada Jerônima, filha de Júlia Saterê. E foi uma paixão à primeira vista. O negro, escravo, se apaixona pela indígena Jerônima. E dali vem toda uma linhagem de descendentes que, nesta união com Jerônima, nasce o primeiro, o segundo, 5 filhos. Com o nascimento deles e com toda uma relação já estabelecida, seja de trabalho, seja do desenvolvimento de aspectos culturais próprios de uma cultura afrodescendente, eles passaram progressivamente a construir outros quilombos. Nós temos hoje no Rio Andirá, reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, 5 quilombos. Maravilha. 5 quilombos. Ituquara, Boa Fé, Santa Teresa do Matupiri, que é o centro histórico de todo o nascimento dessa luta. Tem São Pedro e Trindade. E esses 5 quilombos, eles formam uma constelação de comunidades hoje oficialmente reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares. Tá certo. Professora, novamente eu vou pedir licença da senhora e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas me aguarde que eu vou voltar em seguida, falando de um assunto que é de tremendo interesse da sociedade amazonense. Me aguarde, eu volto já.
Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje gravamos com muito prazer, recebemos com muito prazer a professora, doutora Magela de Andrade Ranciaro. Claro, falamos da sua obra, que tem uma importância muito grande para a sociedade amazonense. Quilombos do Andirá, das travas à abertura dos cadeados. Professora, estamos falando do Rio Andirá, decantado e cantado por Tiago de Melo. Estamos falando de uma cidade chamada Barreirinha, a sua origem, o seu nascimento. Vamos falar um pouco de Barreirinha, da importância de Barreirinha para o Amazonas, a sua história, a sua cultura. Sim, nós nunca esquecemos de onde ficou enterrado o nosso umbigo, né? Verdade. Então esse município ele bate fortemente por vários aspectos, dentre os quais você acabou de citar sobre o encantamento, aquela forma de beleza que o Andirá promove e que dá um belo destaque à Barreirinha, sobretudo pelo fascínio, né, dos recursos naturais que a área abriga, tanto de madeira quanto de áreas de várzeas propícias, né, para o campo, e uma série de outras riquezas, como a própria areia, né, porque é um lugar arenoso, e barro, pedra, seixos, enfim. O Rio Andirá agrega essa beleza natural que nem sempre há que se admirar por essa beleza, como também lamentar pelo que o Andirá está submetido, principalmente a partir da especulação fundiária. Há relatos, né, de que a década de 1980 foi que os agronegócios se expandiram nessa região. E dali se cria um forte conflito entre três segmentos que causam-se hoje problemas e, com certeza, prejuízo ao município de Barreirinha, que é o mercado clandestino, né? O comércio clandestino de madeira, pecuária e de pesca. E uma pesca predatória, porque é feito por empresas que não têm o mínimo de responsabilidade em preservar esse ambiente. Aliás, em 1998, o poeta Tiago de Melo faz uma denúncia pública sobre a invasão dos agronegócios no Rio Andirá, sobretudo os madeireiros, e denuncia publicamente, né, no momento em que o Estadão, né, o Estado de São Paulo, foi jornal, esteve aqui, e segundo essa matéria se constatou, com a ida do Ibama-Ipaã, nessa região se constatou, quando a denúncia do poeta é feita, que ele é ameaçado de morte por denunciar madeireiros, as duas entidades aí governamentais, né, ou seja, que prestam serviço aos governos, ou seja, Ibama e Ipaã, eles se certificaram de que foram abandonadas 3.000 toras de madeira que ficaram submersas no Rio Andirá. Essas madeiras elas foram retiradas de uma reserva dos Sateré-Maué, que corresponde a 72.000 hectares. E para se ter ideia da tragédia causada, é calcular esse limite a partir de 90.000 campos de futebol que foram devastados. Então, trazer à baila, né, toda uma organização que vem a partir dos quilombos do Andirá, certamente é algo prodigiosamente colocado para o município em termos de salvaguardar e guardar esse território, que certamente, pela proposta, pela política
de construção étnica e de definição de todo um território, isso servirá de salvaguarda do próprio ambiente que está sendo hoje depredado, não tão diferente quanto o que aconteceu em 1998, no momento em que o poeta faz essa denúncia. Mas, enfim, trata-se de um movimento hoje que se coloca como uma forma legitimamente reconhecida como eles sendo afrodescendentes e que, portanto, eles, a partir dessa organização política deles, eles se colocam hoje sobre a designa de uma palavra histórica que se chama quilombola e que deriva, portanto, do termo quilombo e que expressa uma força social e que essa força social ela está objetivamente colocada através dos seus segmentos representativos na luta pela titulação do território, que até hoje o Estado deve aos quilombos essa titulação, tendo em vista que eles estão reconhecidos oficialmente como comunidade remanescente de quilombo e, portanto, eles têm mais do que direito a atender aquilo que a Constituição, o ato constitucional 68 prega como dever do Estado emitir o título de propriedade, ou seja, o título definitivo desse território quilombola. Tá certo. Professora, foi um prazer enorme tê-la conosco. Uma satisfação reencontrá-la. Obrigada. Especialmente porque tive, quando em vida, uma aproximação muito forte com seu pai, meu amigo de longas datas. Mas estamos chegando ao final do programa e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, apresentar seus agradecimentos. Esse é um momento muito importante porque é o momento de expor alguma coisa que ficou tanto tempo no esquecimento, no anonimato. A invisibilidade, historicamente atribuída a esses quilombos, silenciou profundamente e hoje nós trazemos para instigar a pesquisa científica uma obra que, modestamente, é a primeira a discutir, penso eu, que do ponto de vista científico, essa temática que hoje ela está tão em voga no meio acadêmico, enfim, no cenário nacional. E agradecer a você, meu amigo, por ter nos dado essa oportunidade e, mais do que nunca, o meu eterno respeito e agradecimento por você. É a segunda vez que eu estou ao seu lado. Primeiro foi do lançamento em 2004, faz 17 anos, quando eu lancei o outro livro sobre o Andirá, Memórias do Cotidiano e Representações Sociais. Então, profundo agradecimento à equipe, que está sempre por trás e não é vista, mas que demonstra grande apreço e profissionalismo nesses momentos em que a TV está no ar. Obrigada. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro que eu quero renovar o convite. Na próxima semana, teremos um novo programa Literatura em Foco para você. E eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar. Sabe por quê? Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até o próximo programa. Até lá!